Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos para mais uma live. Ganhei da loja Cairóis em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Valmor. Mais um devocional, só que ela me deu esse aqui, ó. Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Eu já iniciei, né? Já li, comecei a leitura nele. E hoje nós vamos dar continuidade. Sim, loja maravilhosa da minha amiga Jaqueline. A Jaqueline esteve no desafio aí na edição passada. Não sei se ela vai entrar nesse ainda. Ela disse que iria entrar, mas ela não fez a inscrição dela até ontem. Mas é uma loja maravilhosa, é uma loja pequenininha, gente, mas que você encontra tudo ali de artigo evangélico. Então tem bíblias de todos os tipos, cada bíblia é linda, da mais simples à mais trabalhada. Batas, camisas de vários tamanhos, chaveiros, canetas, bottoms, né, para você presentear. Então, assim, tem tudo ali de artigo cristão, tá bom? Então, vamos ler. Hoje, dia 6 de janeiro, dentro do coração. O Senhor não vê as coisas como o ser humano a vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração. Minha amiga Vivi Bertozzi. Teve mais alguém que entrou aqui. Depois eu vejo e falo com todo mundo. O versículo de hoje nos lembra da perspectiva única de Deus sobre cada pessoa. No trecho que antecede o verso que acabamos de ler, o Senhor disse a Samuel, referindo-se a Eliabe, um dos irmãos de Davi: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Em seguida afirmou que o que importava era o estado do coração. Muitas vezes somos iludidas pela perspectiva do mundo e rápidas em julgar com base em aparências. No entanto, Deus vai além. Ele enxerga as intenções, motivações e a verdadeira natureza do coração de alguém. Olha só que interessante, né? Ah, Sandra, a gente sabe disso. Mas é bom lembrar, porque a gente se esquece disso. Nem tudo que é aplaudido na terra é celebrado nos céus. Nem tudo que é ignorado na terra é rejeitado nos céus. Os olhos divinos são diferentes dos nossos. Saul, por exemplo, era um homem alto, de boa aparência, mas se desviou totalmente dos propósitos de Deus. Davi, no entanto, era um pastor jovenzinho, ignorado até pelo pai, que não o considerou ou ao apresentar seus filhos a Samuel, e teve seu coração perscrutado e aprovado pelo Senhor. Então, esquadrinhado ali, um raio-x, e aí foi aprovado pelo Senhor. Anos atrás, Deus me direcionou para um processo profundo de transformação. Nesse tempo, tudo mudou. Eu mudei, meu relacionamento com o Senhor mudou, meu casamento mudou, minha casa, meu ministério, meus relacionamentos, tudo. Compreendi que a minha maior missão não estava nos púlpitos, onde todos poderiam me ver e talvez aplaudir. A minha maior missão, contrariando a correnteza, estava no compromisso que eu teria com a santificação do meu coração e o serviço à minha família. Duas comissões para as quais talvez nunca houvesse espectadores ou elogios. Verdade. Portanto, não são os números de redes sociais ou a glória dos homens que deveriam ser o nosso anseio. A verdade é que eles não dizem nada acerca da força, identidade e capacidade de alguém. Nosso valor não está nos resultados, na exposição ou nos destaques visíveis.
O que importa é quem realmente somos e quem estamos nos tornando por dentro. Portanto, minha querida, preocupe-se menos em aparentar. Coloque suas forças e atenção ao se tornar mais parecida com Cristo. Porque no seu coração, foque no seu coração, porque é para ele que o Pai está olhando. Olha que recado aí pra gente, né? O Pai está olhando não para os nossos resultados, mas para os nossos corações. Então fica a dica aí do devocional. Devocional Mulheres, loja Cairóis em Nova Iguaçu. Próxima rua Dom Valmor ali, tá? E o livro que nós estamos iniciando em 2025, iniciando aí o mês de janeiro, a primeira semana, né, de janeiro, a primeira semana do ano, é a primeira segunda-feira, né, gente? Primeira segunda-feira, isso aí. Então a gente está iniciando bem. É de Stormy O'Martian, acho que é assim que se pronuncia a autora. O poder da oração transformadora. 7 orações que irão transformar a sua vida. Como a gente fala sempre, né, na roda de leitura, as meninas que já estiveram lá na roda de leitura, a Tati, né, já esteve lá, acho que só a Tati, né, que esteve na primeira roda de leitura. Vamos fazer a segunda, dia 27, tá? Dia 27 tem a segunda edição da roda de leitura lá na Gabi Fontes. Vou fazer vídeo hoje, vou divulgar tudo hoje. É sempre bom, né, a gente ler aqui, ó, essa parte de trás do livro, para você entender um pouquinho sobre o que ele fala. Orando sem cessar. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de situações adversas, algumas até desesperadoras, que foram totalmente mudadas quando um homem ou uma mulher se dispôs a interceder. A oração... Cadê, gente? Interceder. A oração com fé tem poder para derrubar obstáculos, transformar vidas e restaurar nosso relacionamento com Deus. Neste livro, que agora ganha uma edição moderna e atualizada, a autora best-seller Stormy O'Martian explica como uma simples oração é capaz de promover mudanças profundas e positivas na vida daqueles que crê. Ao longo de 7 capítulos, você aprenderá a fazer orações de confissão, salvação, perdão, promessa, submissão, louvor e bênção. Para tornar este um hábito constante, o conteúdo desta obra é enriquecido com exercícios especialmente desenvolvidos para cada capítulo. Disponibiliza as chaves para um novo modo de vida baseado nos princípios de Deus e numa vida de oração. Olha, gente. Ah, Flávia vai, Vivi vai. Ô, glória! Isso aí, meninas, vai ser muito bom. E eu vou fazer algo diferente, né? Para quem foi entrando na roda de leitura, a gente vai conversar. Então vamos lá. O capítulo 1 fala da oração de confissão. Olha que legal, gente. Nós vamos aprender na prática aqui, ó, porque tem exercícios, tá? O que é uma oração de confissão? O que é uma oração de salvação? Uma oração de libertação? Uma oração de submissão? Uma oração de louvor? Uma oração de promessa e oração de bênção. Eu estou maravilhada com o que nós vamos aprender. É a primeira vez que eu tô lendo, tá, gente? Eu vou ler junto com vocês aqui. Olha que interessante. Eu acredito que em janeiro, as meninas que estão no desafio, né? A gente iniciou o desafio hoje, 21 dias, 1% melhor. Essas meninas lerão 3 livros nesse mês de janeiro. Se dedicarem, né?
Ou pelo menos vão startar aí 3 livros. Esse livro na live comigo, de segunda a sexta. Nós vamos ler ele com certeza em 2 semanas. Nas outras 2 semanas a gente vai ler o outro, que eu já posso até dar um spoiler dele aqui. Algumas já estarão lendo ele lá no desafio, porque estão pela 3ª vez no desafio. O Cavaleiro Preso na Armadura. Fala sobre as verdades, que é uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Então, nós leremos ele também em janeiro, tá? Então, se você seguir direitinho aí, é à tarde, às 14 horas, tá? Igual a outra. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o poder da oração transformadora. Anota aí. O poder da oração transformadora. Minha amiga Crisa Noviski, gerente de RH aí, ó. A mulher do RH. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Nós vamos falar da oração, tá? Hoje nós vamos falar da oração, dos vários tipos de oração. Ah, Sandra, eu não sou evangélica. Ah, mas com certeza você fala com Deus. Com certeza você acredita que existe um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Independente se você vai ou não, tá? A igreja, no caso, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, pode o mundo inteiro, um país inteiro estar de joelhos, orando, ou em pé, ou sentado, ou caminhando e falando com Deus, que Ele, o Todo-Poderoso, consegue nos ouvir todos ao mesmo tempo. Por quê? Onisciente, onipresente. É isso, tá? oração de confissão. Olha, gente, que livro lindo. Olha como ele é. Todo floridinho. Você encontra esse livro com desconto, porque você tá aqui na live na Papel Colorido RJ. @Papel Colorido RJ é a minha patrocinadora. Ela já mandou esse livro aqui pra mim e já mandou o próximo. E eu ainda tenho 2 ali da edição passada para ler, só que eu sinto... eu deixo Deus falar comigo para poder escolher o livro, tá, gente? Vamos lá. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Somos a X. Sejam bem-vindas. Não sei quem tá aí, se é a Pri Martins ou se são as outras meninas. Tá? Vamos lá. Capítulo 1 do livro O Poder da Oração Transformadora. Diz o seguinte: oração de confissão. Anota aí, pega um caderno para você anotar, uma folha. Quais são as orações, né? Os tipos de oração. Que às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco e não é, tá? Oração de confissão. Pecado é um termo antigo, usado no arco e flecha, que significa errar o alvo. Qualquer coisa que não seja o centro fixo é pecado. Assim, em nossa vida, pecado não significa apenas roubar uma adega, assassinar alguém ou jogar baralho no domingo. É muito mais do que isso. Na verdade, trata-se de qualquer coisa fora do centro daquilo que é o melhor de Deus e de sua vontade perfeita para a nossa vida. Isso amplia muito o conceito da palavra. Quando o pecado não confessado, ele torna-se um tumor sutil. Então preste atenção. Quando o pecado ele não é confessado, ele se torna um tumor, ele se torna uma doença, um mal, enrolando seus tentáculos em cada parte do nosso ser, até ficarmos paralisados.
A agonia de seu peso é descrita com precisão na Bíblia pelo rei Davi. Olha o que Davi fala. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 3, 5. E eu quero abrir um parênteses aqui, talvez o livro até fale sobre isso, eu não sei. Mas uma coisa que a gente precisa aprender a fazer em oração, e aí independe qual é o tipo de oração, essa aqui é a oração de confissão. A gente está no capítulo 1 do livro, O Poder da Oração Transformadora. Então, no capítulo 1 do poder desse livro, O Poder da Oração Transformadora, a primeira oração é a de confissão. E aí, não sei se vocês concordam, mas muitas pessoas, até quando a gente vai pedir perdão, desculpa para alguém que a gente magoou, a gente costuma falar assim, me perdoa por algo que eu tenha feito a você, me perdoa por algo que eu te fiz. Gente, de verdade, quando a pessoa te fez algo e ela chega pra você e fala assim, me perdoa por algo que eu te fiz, você consegue de verdade liberar perdão pra essa pessoa? Quando a pessoa fala de forma generalizada, ela não está sendo específica, ela não está reconhecendo que ela errou na fala dela, em um comentário que ela fez com você. De verdade, gente, fala pra mim. Você consegue? Iris? Não. Sandra? Não. Por quê? É generalizada. Ela nem está reconhecendo o que ela fez, talvez ela nem lembre mais. E aí quer falar pra mim, porque eu fiquei diferente, ou porque você ficou diferente. Aí a pessoa fala assim, me perdoa então por algo que eu te falei, por algo que eu te fiz. Não, gente. E a mesma coisa quando a gente está diante de Deus. Quando nós vamos confessar um pecado ao Senhor, de algo que você falou, caramba, não devia ter falado isso, não devia ter falado desta maneira, não deveria ter pego isso, sabe? Não deveria ter tratado a pessoa daquele jeito, eu não deveria ter me metido nisso, eu não deveria ter agido, deixado o meu lado tão carnal falar. Temos que ser específicos. Então, na oração de confissão a Deus, nós estamos diante dele. Olha a oportunidade de estar diante do Criador, do nosso Pai. Então, é momento de você aproveitar a oportunidade e abrir o coração. Senhor, me perdoa por isso, porque eu falei isso, porque eu deixei de fazer isso. Que a palavra de Deus diz também que quando você deixa de fazer, você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Senhor, me perdoa, porque eu tive a oportunidade de fazer o bem e não fiz. Olha, confissão, oração de confissão é um pecado. Mas seja específica. Se te fiz algo, me perdoe. Se você está pedindo perdão, é porque você fez ou falou algo. Exatamente. Então seja específica, fale, olha, me perdoa porque eu comentei sobre você com fulano e eu não sei, né, direito, eu errei. Pecado tem que confessar e tem nome. Falar pecado por pecado, eu creio. É isso aí, Luiz, é isso aí, tá? Então vamos ver aqui. Quando o pecado não é confessado, uma parede se levanta entre você e Deus. Mesmo que deixe de praticá-lo, se ele não for confessado diante do Senhor, ainda pesará sobre você, arrastando de volta para o passado que você está tentando deixar para trás.
Quando é um pecado antigo e você ainda não teve coragem para resolver a situação passada, você vira e mexe, você está indo lá no passado. Volta e meia você está no passado, você fica preso. Você se lembra, você se culpa. O que o pecado faz? Ele faz, muitas vezes, você sentir culpa. E culpa, gente, não faz parte de um processo de transformação. Como assim, Sandra? O que faz parte, então? O que faz parte é você se responsabilizar. Se autorresponsabilizar. As meninas do desafio que entraram agora vão começar a ler hoje o poder da autorresponsabilidade. Ser autorresponsável não é se culpar. É analisar o que fez ou o que está fazendo e tratar, solucionar. Não é ficar arrastando aquela bola de ferro, de chumbo nos seus pés, não, te travando de avançar, não. É resolver. Consciência tem que gerar ação. Tomei consciência de que eu errei, então agora eu vou decidir agir, resolver a situação, resolver o problema, resolver as sequelas, as mazelas que ficaram devido ao meu pecado. Sei disso porque costumava levar nas costas uma bolsa cheia de falhas, tão pesada que mal conseguia me mover. Não percebia como eu ficava curvado espiritualmente sob ela. Quando, por fim, confessei meus pecados, senti o peso daquela bolsa aliviar. Todos nós que trazemos feridas emocionais profundas do passado já sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente nos martirizamos, tendemos a pensar no pior e nos sentimos responsáveis por tudo o que dá errado. É verdade que há momentos em que sentimos arrependimento por coisas que fizemos, mas não precisamos nos torturar, levando uma vida incessante de culpa. Deus proveu a chave para nos libertar. Qual é a chave para libertar? A oração de confissão. Gente, Ele nos deu essa chave. Na verdade, Ele nos deu uma porta. Uma porta. E quando a gente passa por ela, a gente entra mais leve, vivendo uma nova jornada. Muitas vezes não conseguimos nos ver como responsáveis por certas ações. Por exemplo, embora não seja sua culpa ser abusado por alguém, eu ia falar disso, a reação do abuso você pode se sentir justificado em sua raiva ou amargurado. Mesmo assim, deve confessar, porque esse sentimento frustra o que Deus tem para você. Se não confessar, o peso da raiva ou da angústia, no fim, irá esmagá-lo. Sandra, como assim? Falar que como se alguém fosse abusado, isso é algo muito comum, tá? No nosso meio, né, gente? Então, assim, mas a pessoa pode dizer assim, mas eu que fui abusada. Como que eu vou confessar? Você foi abusada, mas esse abuso, né, essa violência gerou em você um sentimento de ódio, de mágoa, de tudo de ruim. Olha o que gerou. Uma ação de outra pessoa gerou isso em você. Mas diante de Deus, quando você pede perdão pelos sentimentos que estão em você. Gente, a maioria das pessoas que já passaram por essa situação, se não se resolvem, se não pedem perdão, perdão a Deus no caso, se não perdoam, se não liberam o perdão, que também é uma oração de confissão, quando você está ali liberando o perdão,
É uma confissão. Senhor, eu libero perdão sobre a vida do fulano que fez isso e isso comigo. Eu declaro que eu libero ele para ser feliz. E junto com isso eu também quero ser feliz. Quando você abre a sua boca, você está tirando daqui, gente. Então a oração de confissão é você remover, não foi você que abusou, você foi a vítima, a abusada, mas quando você consegue tirar isso daqui de dentro, você é liberta. E deixa eu falar algo para você, em muitos casos as pessoas não conseguem evoluir em outras áreas, porque não conseguem liberar o perdão. Não conseguem, Sandra, eu não consigo olhar para a pessoa. Você não precisa olhar para a pessoa. Claro que quando a gente tem essa oportunidade de chegar para as pessoas e pedir perdão, é muito melhor, né, gente? É muito melhor. Exatamente. Mas uma pessoa que abusou de você, você não tem condições de olhar mais para aquela pessoa, você evita olhar para aquela pessoa, que às vezes são pessoas até próximas dentro da casa, né? São parentes. Sandra, eu não quero falar com essa pessoa, mas você tem como chegar diante de Deus e abrir o seu coração e liberar o perdão. Então, seja específica. O que a gente está aprendendo aqui hoje? Confessar pecados, ser específica. Isso é libertador, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Estou na página 14, o livro que nós estamos lendo é esse, O Poder da Oração Transformadora. Você encontra na Papel Colorido RJ com desconto, tá? A oração de confissão e arrependimento. Deixa eu ver o que a Gabriela... Eu fiz isso em 2024. Minha vida estava travada, principalmente meu negócio. Para uma pessoa já pedi pessoalmente e ela também me pediu. A outra disse que ainda não quer conversar. Glória a Deus, mas você já liberou espaço dentro de você. Agora é com ela. Agora é com ela. Você pediu perdão, né? Pelo que eu entendi, você pediu perdão. Eu vi uma frase... Eu assisti uma cena e ouvi uma frase naquela série The Chosen e falando sobre perdão, né? De que quando a gente pede perdão para alguém, a gente não pede perdão para ser perdoado. A gente pede perdão para ser consertado. A gente não pede perdão para ser perdoado, porque a pessoa na qual a gente está pedindo perdão, ela não é obrigada a nos perdoar. Mas quando a gente pede perdão, a gente demonstra arrependimento. Então, quando eu peço perdão, eu estou sendo tratado. Eu peço perdão para ser arrependido. Isso aí. Eu peço perdão para ser arrependido, para mostrar arrependimento. Ok? Então não fique esperando, né? Não é o seu caso, né, Gabi, que você com certeza já tem esse entendimento, mas quando você vai pedir perdão à pessoa, não fique esperando a pessoa te perdoar não, porque ela não é obrigada a te perdoar. É o tempo dela, é o momento dela, é a vida dela, é tudo que ela decide carregar ou não, porque ela também tem a oportunidade ali de liberar espaço, mas pode ser que não seja o tempo dela. Mas se é você que está pedindo perdão, você tem que pedir pensando que você está se arrependendo. Se ela vai te perdoar ou não, é uma outra história. E não depende de você. Tá? A oração de confissão e arrependimento. Para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Olha, exatamente o que a gente está falando. Para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Gente, eu vou confessar algo, né? A gente está falando de oração aqui. Vou confessar algo para Deus. Por confessar,
Você acha mesmo que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que esquadrinha o nosso coração, que sabe do nosso deitar, do nosso levantar, a gente vai conseguir enganar ele só para cumprir um protocolo? Não vai. Então, quando você decidir entrar na presença de Deus para pedir perdão, para orar confessando algo, faça isso com arrependimento, faça isso de verdade, faça isso desejoso mesmo. Porque ele conhece o nosso coração. Arrependimento literalmente significa uma mudança de opinião. Significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer o mesmo pecado novamente. Isso é muito importante. Imagina você ficar pedindo perdão sempre pelo mesmo pecado. Algumas pessoas falam assim, Sandra, mas Davi, o rei Davi, Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? A palavra diz isso, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou tanto, Davi não foi um bom pai, Davi adulterou, Davi maquinou, Davi criou um plano para a morte de um homem, na qual ele queria, né, que esse homem morresse na guerra ali, na batalha, para que ele pudesse remendar o pecado que ele tinha cometido de adultério com a esposa desse homem. Então, poxa, Sandra, esse é o homem que é um homem segundo o coração de Deus? Mas a Bíblia também nos mostra que Davi, em todo tempo, ele se arrependia, e ele se arrependia de forma profunda. E ele entrava na presença de Deus e era específico na confissão de pecado dele. Da mesma forma que Davi pecava, Davi confessava. Era natural para ele se arrepender. E ele não cometia os mesmos erros, né, gente? Então, o que importa aqui? Na verdade, o Senhor está pronto a nos perdoar. Pronto a nos perdoar. Mas quando a gente pede perdão, ele vai lá no teu coração. Será mesmo? Será que é real? Será que é verdadeiro? Será que tem arrependimento aí? Ou é só da boca para fora, só por aparências? Só para não ficar mal nas redes sociais, mal na vizinhança, mal na família, mal na igreja? Tem arrependimento? E aí o Senhor esquadrinha o coração, tá? Então, para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Arrependimento literalmente significa uma mudança de opinião. Significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer o mesmo pecado novamente. Significa alinhar seu pensamento corretamente com Deus. É possível confessar sem, de fato, admitir uma transgressão. Na verdade, é possível simplesmente nos tornarmos bons em pedir desculpas, sem intenção alguma de sermos diferentes. Isso acontece demais. A pessoa que é viciada em pedir desculpas. Errou, pede desculpa, errou, pede desculpa. Só que não há o quê? Mudança de vida. E era justamente ao contrário do que acontecia com Davi. Davi pecava, Davi errava, mas Davi pedia perdão, mas ele mudava. Aprendia com o próprio pecado. Com os próprios erros, Davi aprendia. É possível simplesmente nos tornarmos bons em pedir desculpas, sem intenção alguma de sermos diferentes. Confissão e arrependimento significam dizer: a culpa é minha, desculpe, não vou fazer mais isso. Eu não gosto da palavra culpa, tá? Então eu vou substituir aqui, vou colocar assim, na verdade, não, vou colocar aqui. A responsabilidade é minha. Desculpe, não vou fazer mais isso. A responsabilidade é minha. Você precisa confessar e se arrepender de todo o pecado
para se livrar de sua escravidão. Quer você se sinta mal ou não com ele, quer o reconheça ou não como tal. Um dia, no consultório de minha conselheira cristã, confessei em oração 2 abortos, mesmo não tendo ideia na época de como isso era errado. Sempre encarei o aborto como um meio de sobrevivência, não um pecado. Mas isso não o torna correto aos olhos de Deus. Li na Bíblia sobre o valor da vida no ventre. Também li, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. 1 Coríntios 4:4. Não me livrei das garras mortais da culpa dos abortos, até me arrepender e receber o pleno perdão de Deus. Toda vez que confessar algo, veja se você, honesta e verdadeiramente, não sente mais vontade de praticar o mesmo engano. Lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. Salmo 44:21. Estar arrependido não significa necessariamente nunca mais cometer o mesmo pecado, mas significa não pretender cometê-lo novamente. Interessante isso aqui, né? Preste atenção. Estar arrependido. Ai, cara. Não significa necessariamente nunca mais cometer o mesmo pecado, mas significa não pretender cometê-lo novamente. E quem consegue filtrar isso aqui, gente? Deus. Quando você vai pedir perdão para ele de algo que você fez, quando você vai confessar algo para ele, ele entra no teu coração. Ele sabe se você está tendenciosa ou tendencioso a cometer esse mesmo erro novamente. Ele sabe. Se perceber que está repetindo em várias ocasiões o mesmo erro, é necessário confessá-lo todas as vezes. Se você cometeu um pecado que confessou no dia anterior, não deixe ele se colocar entre você e Deus. Confesse-o novamente, desde que se arrependa verdadeiramente, todas as vezes. Você estará perdoado e, por fim, ficará livre. Seja bem-vinda, Vivian Santos, Viviane também. A gente está lendo esse livro aqui, O Poder da Oração Transformadora. Não sei se vocês já leram, tá? Ele fala dos tipos de oração. A gente está no capítulo 1, falando sobre a oração de confissão. Nós vamos aprender as 7 orações importantes para transformar a nossa vida. Ok? Então, a oração de confissão. E eu achei interessante isso aqui, gente. Estar arrependido não significa necessariamente nunca mais cometer o mesmo pecado, mas significa não pretender cometê-lo novamente. Se perceber que está repetindo em várias ocasiões o mesmo erro, é necessário confessá-lo todas as vezes. Porque o que acontece com nós, seres humanos? Quando a gente percebe que está cometendo o mesmo erro de novo, a gente desiste de nós mesmas. Nós desistimos de nós mesmos. Deus não desiste, mas nós desistimos. Chega, eu não vou mais pedir perdão não, porque toda hora eu erro a mesma coisa. Como eu sou burra, por que eu faço isso de novo? Fiz de novo, cedi de novo, falei de novo, errei de novo. Aí você abre mão de você, mas Deus não. Uma coisa que você precisa saber é que ainda que você cometa os mesmos pecados, sempre, ainda que você não tenha força, você se arrepende, você pede perdão, mas no dia seguinte você comete o mesmo erro, você não tem força para se levantar e mudar de vez aquilo ali. Mas saiba que todas as vezes que você pedir perdão e que Deus esquadrinhar o seu coração e detectar que você não pretendia,
mas foi porque você não teve força, Ele vai te perdoar. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: não desista de você, porque Ele não desiste. Ele não desiste. Se você cometeu um pecado que confessou no dia anterior, não deixe ele se colocar entre você e Deus. Confesse-o novamente. E eu vou além. Confesse-o quantas vezes for necessário. Desde que o seu coração esteja verdadeiro. Porque ele esquadrinha o coração. Se você está fazendo por, desculpa a palavra, ser vergonhice, ele conhece seu coração. E aí, a mão do Senhor pode pesar sobre a sua vida. Não somos perfeitos, mas Deus nos ama mesmo conhecendo todas as nossas imperfeições. Exatamente. Desde que se arrependa verdadeiramente todas as vezes, você estará perdoado e, por fim, ficará livre. A Bíblia diz... Elizabeth, olha aí, palestrante. Elizabeth é uma das palestrantes do desafio 21 dias. O desafio começou hoje. Se você não entrou no desafio ainda, desafio 21 dias 1% melhor, até amanhã dá para você entrar, que aí você não fica tão enrolada nas tarefas. Até amanhã. É R$24,97, é só me chamar e entrar para o desafio 21 dias. A Gabriela já está, a Flávia já está, a Anique já está, a Vivi Bertozzi já está. Quem mais? A Tati já está. Tem mais gente aqui, eu acho. Então, se você ainda não entrou no desafio 21 dias, entre. Elizabeth Pinheiro, psicanalista, vai palestrar no dia 17. Dia 17 ela vai palestrar. E quem está no desafio tem acesso a essas palestras. São 7 profissionais incríveis. Já começou as tarefas. É isso aí. É isso aí. Vamos seguir aqui. Se você quer adquirir esse livro ou qualquer outro livro com desconto, só porque você entrou na live, só porque você é minha seguidora, @papelcoloridorj, tá? Só chamar. Amém. Arrependam-se, olha o que a Bíblia diz. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Atos 3, 19 e 20. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Salmo 32, 1. Onde houver um pecado não confessado, preste atenção. Rô Medeiros, seja bem-vinda. Onde houver um pecado não confessado, o diabo tem um gancho preso a você. Recaídas não são desculpas. Se quiser ser libertado da escravidão do pecado, você deve manter sua vida totalmente aberta diante do Senhor. Isso aqui, gente, é uma chave, é um segredo, é um código, seja o que você quiser. Mas, quer ter as bênçãos do Senhor, esteja com seu coração aberto diante dele, confesse o seu pecado, porque quando você confessa os seus erros, os seus pecados, com arrependimento verdadeiro, genuíno, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Quem é o diabo, Sandra? O inimigo das nossas almas, aquele que não quer que você prospere, que a sua família seja abençoada, que o seu negócio se desenvolva, que você seja feliz. É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Simples. Ele existe e está ao derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando, ali, fazendo uma corrente, nos guardando. Mas ao derredor está ali, como um leão que ruge. Como um leão que ruge. Ele não é um leão, porque leão é o nosso Deus, o leão da tribo de Judá. E aí o diabo fica como um leão, esperando uma brecha que você dá. Muitas vezes, quando você não confessa um pecado, um erro seu, deixando um coração, quando algumas pessoas falam coração peludo, coração carnudo, um coração cheio de ranço,
Gente, teve uma época, vocês devem ter acompanhado, acho que há uns 4 anos atrás, eu acho que estava no auge, de ranço, né? Eu tenho ranço, eu tô com ranço de fulano, eu tenho ranço. E aí fizeram, né? A Gabriela trabalha aqui com camisas personalizadas, né, Gabriela? E fizeram aquelas camisas escrito ranço. Gente, fala sério. Quando você veste uma camisa escrito eu tenho ranço, você tem ideia do que você está trazendo para a sua vida? Física, espiritual, mental. Para quem é mais esotérico e acredita em outras coisas, você tem ideia da energia que você está trazendo quando você declara eu tenho ranço? A pessoa que tem ranço, a pessoa que tem ódio, a pessoa que tem mágoa, a pessoa que tem pecados não confessados é uma pessoa que está... Eu quero que você imagine aqui comigo como se ela estivesse em uma prisão, com aqueles ferros, aquelas correntes amarradas aos seus pés e uma bola de ferro amarrada ali, e ela tenta dar um passo e não consegue, ela tenta dar outro e não consegue. Gente, a pessoa está aprisionada. E aí ela ainda declara, faz uma camisa, paga por isso, compra essa camisa, escreve eu tenho ranço do presidente, eu tenho ranço de invejosos. Pior do que quem é invejoso é você de declarar, usar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para dizer que tem ranço. Cuidado com as roupas que você veste. Eu lembro, aí vai fugir um pouquinho, mas falando de coisas que a gente precisa ter discernimento. E aí discernimento, tá, gente? É um dos dons. Peça a Deus discernimento espiritual, para você ver coisas que nem todo mundo vê. A minha irmã trabalhou numa casa de família por muitos anos. E quando eu fiquei grávida do meu filho, ela ganhou umas roupas, porque no mesmo ano, a patroa dela, a filha da patroa dela, teve filho. Então eles regulam idade, né? Ele nasceu em junho, o filho dela, dia 11 de junho, e o meu filho nasceu em 4 de julho. Então, o filho dela nasceu muito grande, muito gordinho, o meu nasceu abaixo do peso, de 8 meses. Ela juntou uma bolsa de roupa e mandou pra mim. E eu nunca tive problema quanto a isso. Só que aí eu fui pegar as roupas para lavar, e a etiqueta da roupa da criança era um pijaminha lindo, aqueles de pezinho, né, fechadinho, aquela coisa linda, gente, coisa de rico, assim, que eles, né, têm uma condição muito boa, graças a Deus. E aí eu fui pegar, aí eu virei do avesso, né, eu acho que eu já tinha lavado e na hora de passar, eu fui desvirar. Quando eu peguei a etiquetinha da roupa, sabe o que era a etiqueta da loja da roupa da criança, gente? Eu nem sei se existe isso hoje ainda, eu não pesquisei na época, tá? Mulambo. Mulambo. Que significa o quê? Exatamente. Pedaço de pano velho, roto e sujo. Roupa esfarrapada. Não entendi nada, porque era uma roupa de criança com essa etiqueta. Eu não lembro se tinha alguma outra palavra antes ou depois, mas eu lembro dessa palavra. Mulambo. E graças a Deus eu vi isso antes de colocar no meu filho. Lamentei porque o filho dela usou. Por falta de sabedoria, por falta de discernimento. Então, quando você veste uma camisa com dizeres agressivos,
sabe? Que carregam mágoa, ressentimento. Gente, com certeza isso não vai fazer bem para você. Não vai fazer bem. Exatamente, cuidado com o que você fala, usa, vê, ouve e lê. Porque os olhos são janelas, os ouvidos também. Nosso corpo é uma janela, gente, para o mundo espiritual. Ah, Sandra, tá muito esotérico. Não, gente, é real. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós fazemos parte de um outro mundo. Um mundo espiritual. Então, cuidado com o que você adere. Cuidado com a bandeira que você ergue. Porque te marca, te aprisiona, te acorrenta e te impede de viver o melhor que Deus tem para você nessa terra. Porque Ele tem promessa para nós nessa terra. Se obedeceres os meus mandamentos, vivereis, comereis o melhor desta terra. Ok? Então vamos seguir aqui. Deixa eu ver a hora. Meu Deus, gente. 9h03, a gente tem que parar. Deixa eu só terminar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou só terminar aqui porque tem uma tarefinha que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A oração de confissão cura seu coração. Quando você está construindo um alicerce, tem de tirar a lama. O problema é que a maioria de nós não cava fundo o suficiente. Embora não seja possível ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus para trazer à luz pecados dos quais não está ciente, para que possa confessá-los, se arrepender deles e ser perdoado. Reconheça que há algo todos os dias para confessar e ore com frequência, como fez Davi. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Olha Davi falando para Deus. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito, em algumas versões diz inabalável, aqui diz estável. Salmo 51, 10. Absolve-me dos erros que desconheço, até daquilo que ele não tem noção, ele está pedindo para ser perdoado. Tem os pecados que você sabe, né? Não, a gente não precisa se fazer de boba. Mas tem aqueles que a gente faz e não percebe. Senhor, até desses me perdoa. Às vezes, quando achamos que não temos algo para confessar, uma oração a Deus pedindo que nos mostre revelará uma atitude não arrependida. Vocês já viveram aquela situação de que em algumas tarefas, alguns desafios, né? A gente vai passar por isso lá no desafio e a gente fala de perdão e a pessoa fala, não tenho nada com ninguém, nossa, eu vivo super de boa com todo mundo. Mas na hora, filho, vem aquele pensamento assim, ó, consciência, que você tenha alguém sim para pedir perdão. Tem sim, tá? Tem sim. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Deixa eu ver se tem outra versão aqui. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ó, isso é forte, hein? Mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Quer prosperar? Confesse os pecados. Quer prosperar? Confesse os pecados. E você alcançará misericórdia. Gente, por favor, a gente pode fechar esse capítulo com isso aqui. Quer prosperar?
confesse os pecados. Momento de reflexão e oração. Ó, aí tem uma páginazinha que a gente chama de página de respiro. Eu falo tudo isso na roda de leitura, tá, gente? As características do livro. E aí tem uns exercícios aqui, ó. Quando foi a última vez que você se arrependeu de algo? Olha, tem exercícios. Esse livro é muito bom, gente, olha. Para você responder, ao final de cada capítulo tem um exercício. Para não ficar palavras soltas, praticar. Quando a gente pratica, a gente fixa o conteúdo. Então ele te conduz aqui, ó. Qual foi a última vez que você se arrependeu de algo? Será que você se lembra? Responda com suas palavras. Qual é o papel da confissão no processo do arrependimento? Gente, igual prova. Qual é o papel da confissão no processo de arrependimento? Tenha um momento de reflexão e oração e liste com lápis os pecados que você vive enfrentando. Confesse sua fraqueza a Deus. Olha que legal, gente. Vamos fazer esse. Ó, presta atenção. Olha o que você vai fazer. Liste a lápis. Você vai pegar um lápis e vai listar os seus pecados que você está cometendo e ainda não teve arrependimento, não teve coragem de pedir perdão a Deus. Confesse sua fraqueza a Deus e vá, isso aqui é uma borracha, e vá apagando, palavra por palavra, cada pecado de sua lista até não sobrar nenhum. Vamos fazer isso hoje? Você vai pegar uma folha, um caderno, alguma coisa, e escrever ali os seus pecados. Isso aí, Flávia, peça mesmo, tá? Com desconto, pode pedir. Se você quiser, eu tenho como ver se ela entrega lá no trabalho do meu marido. Aí eu vejo direitinho onde que ela pode entregar, porque lá não tem frete. E aí, como você mora aqui perto de mim, você pega comigo, tá? Aí não paga o frete. Você fala, eu moro perto da Sandra. Ok, gente? Então você vai anotar os pecados que você tem aí não confessados. Vai confessá-los a Deus. Ser específica. Lembra que eu falei? Específica, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados. Que pecado? E Deus está assim, mas quais pecados? Fala pra mim, minha filha, qual o pecado que você quer que eu te perdoe? E você precisa abrir o coração. E você precisa abrir o coração. Será que até de Deus até com Deus você vai ser generalista? Seja específica. Porque quando você quer a bênção, você não quer uma bênção específica? Por que na hora de confessar o pecado você quer generalizar? Entendeu? Então, anote seus pecados, peça perdão com arrependimento do seu coração e depois vai apagando. Ai, Sandra, mas é um pecado muito... Será que eu posso apagar? Pode, porque se você confessou, se você se arrependeu, confessou, tenha certeza que ele te perdoou. Então, quando você faz esse gesto aqui, escreveu a lápis e depois você vai apagando, é o Senhor apagando. É o Senhor apagando. Gente, é inesgotável o poder que Deus tem de nos perdoar. É inesgotável. E aí tem outros exercícios aqui, eu não vou ler, né, porque a gente não vai fazer todos, então a gente vai pegar sempre um. Então eu vou deixar até marcadinho aqui, que é esse que a gente pegou para praticar hoje, ok? Liste os seus pecados, confesse-os, liste a lápis, confesse-os, quando acabar de confessar, né, em oração ali, uma oração de confissão, um coração contrito, apague e saia celebrando porque o Senhor te perdoou. Ok? Vamos tirar o print, gente? Pra gente convidar mais gente. Amanhã a live é às 8 horas também. Ok? Vou deixar a live salva. E vou colocar o link lá no grupo do ecossistema que a gente tem.
E aí vocês podem encaminhar essa live para outras pessoas para assistirem, tá bom? Deixa eu tirar o óculos aqui. Vou tirar o print. Verônica Souto não conseguiu entrar hoje, deve ter acontecido alguma coisa. Mas procurem aí a Papel Colorido RJ. Comprem o livro de vocês, tá? Foi? Alguém conseguiu tirar o print? Foi. É isso aí, Gabriela. Gente, quem quiser camisa personalizada, ó, Gabriela. Faz camisa personalizada. Iris Souza, Tapué. Quem aí não gosta de Tapué, né, gente? Tapué é tipo Romanel. Qualidade, né? Flávia é professora. A Nick tá aqui ainda? Não sei se a Nick tá aqui ainda. Quem quer uma logomarca, precisa de uma logomarca. Vivi Bertozzi, moda plus size. Elizabeth Pinheiro, psicanalista, né? Faz os atendimentos dela. Quem mais tá aqui, gente? Não lembro quem mais tá aqui. Meninas, muito obrigada. 9h13, vamos embora, vamos agir. As meninas do desafio aí, ó, vão fazer o desafio. Tem um dia inteiro para cumprir o desafio, ok? Amanhã live às 8 horas. Estamos juntas. Qualquer coisa, me procurem. Segunda edição da Roda de Leitura vai acontecer dia 27, a última segunda-feira de janeiro, na maravilhosa cafeteria Gabi Fonte. Quero vocês bem bonitas lá para tirar foto, né? Fotos individuais de vocês. E o momento da roda de leitura é um momento de aprendizado, como escolher o livro certo. Entenda que nem todo best-seller é para você. A gente vai fazer uma ferramenta lá para identificar qual é a área da sua vida que você precisa adquirir conhecimento, porque muitas vezes você procrastina, você não entende na leitura do livro, por que você começa e para. Tudo isso a gente fala na roda de leitura, tá? Beijos, a gente vai se falando.